Deuteronômio, nome difícil desse livro da Bíblia, mas é fácil de achar porque é o 5º livro da Bíblia, capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, e também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até o verso de número 9. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela porção da tua palavra. Nós te rogamos que o Senhor fale aos nossos corações e nos ilumine pelo Espírito Santo, para, como pais, no dia das mães, nos lembrarmos da responsabilidade da família na fé cristã e na vivência de fé. Em nome de Jesus, o autor da nossa fé, nós oramos. Amém. O livro de Deuteronômio foi escrito como um propósito. Era a repetição da lei. Mas não era apenas repetir a lei, num sentido de que, vocês não prestaram atenção na primeira vez, então eu vou repetir de novo. Não, não é isso. É a ideia de que este povo teria acesso a este material na terra prometida, na Canaã que Deus prometera para o povo de Israel. É bem possível que este foi o primeiro contato do povo de Israel com este livro, escrito por Moisés. E o propósito era renovar a aliança que Deus tinha com este povo, de colocá-los na terra prometida e de ser o Deus dele, e estar diante deles e conduzir este povo aos propósitos dele. O capítulo 6 é um texto extremamente importante para o contexto judaico do Antigo Testamento, porque ele é a confissão de fé do povo hebreu. Ainda hoje, o judaísmo preserva o capítulo 6 de Deuteronômio como sua confissão de fé, e eles chamam este capítulo de Shema, ouvir do Senhor. Ouça o que o Senhor tem a nos dizer. E o Shema deve ser lembrado por todos eles. É interessante, porque esta confissão de fé envolve o contexto familiar. Ele diz: vocês vão entrar na terra que eu prometi, e as gerações dos seus filhos e das famílias que entrarão ali precisam lembrar destas coisas, dos estatutos e dos mandamentos do Senhor. Essa é uma introdução até o versículo de número 3. No versículo de número 4 vem o Shema propriamente dito. Ouve, Israel, atenta, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus está falando para as famílias. Deus está pedindo para Moisés escrever as famílias. E ao escrever as famílias, Moisés está dizendo: escutem, prestem atenção. O Senhor Deus é o único Senhor. É lembrado e estabelecido que há um só Deus, um só Senhor. Ele é o Senhor do seu povo. Mas a relação com este Deus é uma relação profunda de devoção e amor. O verso continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. O versículo de número 4 e o versículo de número 5 demonstra intensidade no relacionamento com Deus. Meu irmão e minha irmã, é preciso
ter relacionamento com Deus para se viver os planos de Deus. Pastor, eu venho buscar a bênção do Senhor hoje. Eu trouxe minha família. Nós queremos sair do culto abençoado. É preciso ter um relacionamento com Deus. É preciso ter devoção a Deus. É preciso ter piedade. É preciso ter busca. É preciso levar Deus a sério. É preciso fazer isso com intensidade. Nós fazemos isso de todo o coração, de toda a força. Jesus vai citar o Shema no Novo Testamento. Ao lembrar as pessoas que o resumo de todo o mandamento é amar a Deus. E depois, consequentemente, amar o próximo. Quem ama a Deus prioriza este amor. Quem ama a Deus prioriza quem Deus é. Não é possível fazer isso pela metade. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, diz que não podemos servir a dois senhores. E este texto foi escrito justamente para um povo que estava entrando na terra prometida e iria encontrar lá povos cananeus que tinham outros deuses, ídolos, outras religiões. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus no Novo Testamento diz: não dá para servir dois senhores. E nós estamos expondo o livro de Juízes. Eu e você sabemos que o povo de Israel tropeçou, caiu e falhou no seu chamado como povo de Deus e como família de Deus, porque tentou servir a mais de um Senhor. Quem reina na tua casa? Quem governa o seu lar? Primeiro, ele precisa governar o seu coração. Pai, mãe, prestem atenção. Ele precisa governar e reinar no meu e no seu coração. Precisa envolver a intensidade da nossa vida. E é interessante que o verso 5, quando fala de amar a Deus, ele coloca alma, coração, força, para demonstrar empenho. E quando ele fala disso, ele conclui: estas palavras que vocês estão ouvindo, o Shema, estas palavras estarão no teu coração. É isso que tem ocupado a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual, verdadeiro amor a Deus. Deus está falando isso para homens e mulheres, pai e mãe, que vão entrar num lugar para cumprir um propósito com a sua família. E Deus, olha, eu tenho um plano para gerações futuras, mas primeiro começa com o coração de vocês. Eu vou repetir isso de novo. Deus está colocando o seu povo na terra prometida. E ele diz: eu vou fazer isso para as futuras gerações. Mas Israel, povo de Deus, ouça. Isso primeiro precisa estar no coração de vocês. E aí, irmãos, vem a segunda lição. A primeira é de que Deus precisa ser absoluto. Nós precisamos tê-lo no nosso coração. A segunda é que nós não podemos dar para os nossos filhos, para a próxima geração, aquilo que nós não temos. Essa é a segunda lição. O verso de número 6 diz: estas palavras estarão no teu coração, e tu a inculcarás aos teus filhos. Mas primeiro, o que o povo de Israel recebeu sobre Deus, conhecia sobre Deus, entendia sobre Deus, devia estar e ser o alvo do amor na vida deles e permanecer no seu coração. Eu amo a Deus, então eu dou para o meu filho. Eu vou passar isso para o meu filho, eu vou transmitir isso ao meu filho. Pai, mãe, preste atenção, você é mãe. Hoje é dia das mães. Nenhuma mãe deseja algo ruim para os seus filhos. Pelo menos uma mãe sensata, uma mãe equilibrada, bíblica, que ama os seus filhos. Nenhuma mãe deseja algo ruim para eles. Nós queremos ver os nossos filhos bem-sucedidos. Não é isso?
Se você chegar para minha mãe e falar que eu sou feio, você arruma uma briga. Se você chegar para minha mãe e falar que o meu irmão está careca, ela arruma um boné para ele. Hoje a gente ficou tirando sarro. Ela foi lá, pegou um bonezinho, tentou pôr na cabeça dele, não coube, porque a cabeça dele, ele além de ser careca, ele tem a cabeça grande. Mãe não é assim? Hã? É desse jeito que mãe faz. Mas sabe, mãe, você pode dar tudo para o seu filho. Você pode dar afeto, você pode dar carinho, você pode lutar como uma leoa para livrá-lo de perigos. Hoje pela manhã a gente falou disso, né? Da força que a mãe tem para cuidar dos seus filhos. Mas você não pode dar aquilo que você não tem. Se Deus não é o alvo maior do seu coração, da sua devoção e da sua vida de fé, você não poderá passar isso para os seus filhos. Pai, preste atenção, hoje não é dia dos pais, a gente nem tem, né, falado muito dos pais, mas um bom marido, um bom pai, ajuda a sua esposa a ser uma boa mãe. Facilita, cuida, ampara. Eu preciso de falar a vocês, porque falando a vocês, eu também estou falando a mim, que sou pai. Não dá para dar para os meus filhos aquilo que eu não tenho. Se eu não amo a Deus, se Deus não é o alvo maior do meu amor, da minha força, se isso não está no meu coração, eu não vou conseguir transmitir aos meus filhos. Eu tenho pouco tempo de pastorado, irmãos. Pouco tempo, 13 anos. Vou fazer 14 no final do ano, em dezembro. Dia 12 de dezembro, faz 14 anos que colocaram a mão na minha cabeça. Nesse templo, eu estava de joelho aqui, nesse lugar, e me ordenaram. E eu tenho percebido que muitos pais desejam que os filhos caminhem na fé, amem o Senhor, mas eles mesmos não querem fazer isso. Eles mesmos não estão comprometidos com esse Deus totalmente. Mas eles querem que os filhos façam isso. E eles me procuram. Eles cobram de mim isso. O senhor precisa fazer alguma coisa, porque eu quero que ele fique firme na igreja. Mas o pai e a mãe não estão. Você não pode dar o que você não tem. Você pode dar viagens para Disneylândia. Se você for dar, dá uma para mim também, que é um dos meus sonhos. Tem gente que quer ir para Israel, né? Meu sonho é ir para Disneylândia, irmãos. Você pode dar a melhor faculdade para o seu filho. Você pode fazer dele uma pessoa brilhante academicamente. Mas lembra que o povo de Israel ouviu do Senhor o seguinte: escuta, Israel, o que eu vou fazer com vocês lá é para gerações seguintes. Essas palavras têm que estar no coração de vocês agora. E se estiver, vocês vão passar isso para os seus filhos. Eu queria que você voltasse para o texto bíblico comigo, porque vai ser descrito como isso deve acontecer, mas muitas pessoas interpretam essa leitura agora como literal, que o pai e a mãe têm que fazer literalmente isso aqui. Mas isso tem significado. A partir do verso de número 6, quando vai falar, tu inculcarás a teu filho, coloca na cabeça dele. Como isso vai entrar na cabeça do seu filho? Vivência. Na minha casa, meus filhos nos repetem. A gente tem um jargão, é o nome da minha mãe. A gente fala o nome da minha mãe para tudo lá em casa. É verdade. Quem conhece a gente sabe, né? Quando as coisas dão certo, ei, Elza. Quando as coisas dão errado, mas Elza. Quando eu estou bravo com o Pedro, eu falo, Elza. A gente usa o nome da minha mãe para tudo, é verdade. E eles de vez em quando fazem a mesma. Não dá para explicar, é porque meu pai faz isso. Meu pai chama o nome da minha mãe o dia inteiro. Se eu fosse casado com uma pessoa igual ao meu pai, eu ficaria louco. Meu pai está lá, ele está, Elza. Esses dias ele foi matar um porco. Ele cria uns porquinhos, né? Ele foi matar um porco, aí o porco era grande, 10 homens para derrubar o porco, amarraram o porco, deitaram em cima do porco, poeira, lama para tudo que é lado. Daqui a pouco, cadê a faca? Meu pai lá do fundo da propriedade, Elza, traz a faca. Né? Então a gente aprendeu, a gente repete.
eu repito o nome da minha mãe também, Elza. Ô Elza, faz isso, Elza. Né? Tudo a gente repete o nome da mãe. O Pedro faz a mesma coisa, a Isabela também. De vez em quando a gente pega ele falando Elza. Minha mãe gosta, minha mãe fica toda faceira. Eu ficaria doido. Os nossos filhos não pegam coisas que a gente costuma fazer? Eu me lembro, quando eu era criança, meu sonho era ter barba. Eu sonho com isso até hoje, irmãos. É verdade. Sonho em ter barba até hoje. Eu só consigo ter isso aqui. E olha, irmãos, de vez em quando alguém ainda quer tirar. Fala, mas é tudo que eu tenho. Meu pai sempre foi muito barbudo, né? E aí eu sempre procurei imitar meu pai a fazer a barba. Eu passava sabonete, ia lá, pegava o pente do lado ao contrário, porque meu pai tinha aquela navalha aqui, né? Então eu pegava aquele pente que faz um Lzinho também, passava o pente, imitava, né? Lavava, passava a mão no rosto. Minha mãe sempre leu as histórias bíblicas pra gente. E ela sempre gostou de fazer a leitura com interpretação teatral. Se você pergunta, por que o pastor de vez em quando está lendo aqui, tenta fazer... Eu imitei minha mãe. Sabe, meus irmãos, você não pode dar o que você não tem. Nós precisamos considerar isso. Então, eu vou inculcar no meu filho aquilo que eu amo, aquilo que é a minha prática de vida. E de que maneira isso vai acontecer? Vivência. É na convivência. Olha o que o texto diz. O texto diz, essas palavras estarão no teu coração. Tu inculcarás aos teus filhos, delas falarás sentado na tua casa. Essa ideia de falar assentado na casa é a ideia de ensino. Porque a casa do mundo antigo era também a escola, onde as crianças aprendiam, assentadas aos pés de um tutor. Ensino. Mas só ensinando assim, teoricamente? Não. O verso continua dizendo, você fará isso assentado na sua casa, mas também andando pelo caminho, lá fora, na vivência da vida. Quando ele estiver fazendo faculdade, quando ele estiver indo para a escola, no trânsito. Tem pai e mãe que não consegue mais educar o filho no trânsito. Tem pai e mãe que não consegue educar o filho com verdade, porque ele mente, manda o filho mentir por ele. O telefone toca, diz que o papai não está. Diz que a mamãe não está. Andando pelo caminho, na vivência prática, no mundo externo. Sentado em casa eu aprendo, mas na rua, na vivência, nos perigos, na hora que o seu filho vai ter que ir para a faculdade, você não vai poder estar lá, é lá que também as orientações estarão. Andando pelo caminho. E olha como é interessante essa questão da vivência, porque o texto não para por aí. Fala de deitar e de levantar. Ao deitar-se e ao levantar. É muito mais do que você ir na cama do seu filho e orar por ele, ou citar um versículo bíblico. É mais do que isso. Isso tem a ver com algo que não acontece esporadicamente, é rotina. Deitar e levantar fala de dia após dia. Eu vou transmitir o meu amor a Deus, a minha devoção a Deus, os meus cuidados pelo serviço do Senhor, na rotina da minha vida. Eu gosto de falar de rotina, porque quando a gente fala de rotina, a gente fala de dias ordinários, dias comuns. A gente sempre dá valor ao dia extraordinário, porque o dia extraordinário ele é cheio de encantos, mágica e confetes. Por exemplo, o Dia das Mães. O comércio se prepara, promoções, vai até mais tarde. As pessoas estão voltadas para isso, há vários incentivos. É um dia extraordinário para se declarar a sua mãe. Mas amor para a mãe a gente se demonstra no dia comum. Tem filho que acha que ganha o coração da mãe com um presente caro. Mas ele é mal educado, hostil
com a sua mãe, despreza, desobediente. É vazio. É no dia comum, é no dia ordinário que as coisas acontecem. É no dia comum, no dia ordinário de rotina, levanta, acorda, que o meu amor é demonstrado para com os meus filhos, com a minha esposa e com o meu Deus. Percebem como isso envolve a vivência? Eu guardo no meu coração. Eu tenho para mim este tesouro. Eu amo ao Senhor. Eu transmito ao meu filho. Quando? Em casa, quando eu ensino, na rua, nas experiências, mas também na rotina da vida. Vai levar a vida inteira. Vai levar a vida inteira. Olha, o texto ainda diz, verso de número 8. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal nos olhos. Os judeus ortodoxos transformaram isso num rito sem sentido, porque eles criaram ferramentas para amarrar trechos da lei nas suas vestes e, às vezes, prender na testa. E isso perdeu o significado de que era algo que devia controlar as suas mãos, porque estavam ao seu alcance, e a sua visão, aonde eles estavam se direcionando, para se transformar num amuleto que o jovem carregava nas suas vestes para proteção. Não é disso que o Senhor está falando. O povo de Deus não carrega amuleto, patuás, objetos sagrados, mágicos, místicos. O povo de Deus não precisa de coisas consagradas por homens. Não precisa que 318 pastores orem num cajado, ou numa Bíblia, ou numa flor, ou num copo d'água, para que Ele te abençoe. Você não precisa de terra que veio de Jerusalém, nem de água do Rio Jordão. Você não precisa de amuletos, nem os seus filhos. Eles precisam de orientação para suas mãos, ao alcance das mãos. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, as escrituras. Eles precisam ter isso como a direção da sua visão. A maneira como eles enxergam o mundo, passam pelo caráter, pelo crivo das escrituras e da vontade de Deus. É isso que o texto está dizendo. Mas o povo de Israel, os judeus ortodoxos, transformaram isso em amuletos sem sentido. E hoje, as igrejas evangélicas estão cheias delas. E nós criticamos muito a denominação católica romana. Mas são os evangélicos que têm se vendido a uma interpretação fraca e barata, muitas vezes, do significado das escrituras. E têm recorrido a coisas que são quase que uma bruxaria. Objetos, panos, lenços, meia. Cuidado. O que protege o seu filho não está grudado nas vestes, mas está ao alcance das mãos e direciona os olhos dele. É isso que eu preciso transformar e ensinar ao meu filho. O texto conclui dizendo que escreverás nos umbrais da porta da casa e nas tuas portas. Umbrais é a ideia de sustentação de uma casa. E nas portas, entrada e saída do lar. O teu lar tem sido fonte de orientação do Senhor? Muitos aqui hoje são solteiros e estão se planejando para uma vida familiar. Você pode se planejar de muitas maneiras. Pensando numa bela casa, num carro muito bom, móveis planejados, uma área gourmet com uma churrasqueira, né? Para você convidar o pastor da igreja. Mas se o lar teu não estiver estruturado
no temor e do princípio do Senhor. Se não for isso que ocupe a entrada da sua casa, da sua vida familiar, algo estará perdido. Mãe, eu sei que o sermão hoje foi uma exortação, mas o teu chamado é valioso, porque é para você dar o valor mais precioso do teu coração ao teu filho. Pai, o seu chamado é amar a Deus e fazer isso chegar à tua família. Eu quero concluir por aqui, citando um texto do nosso Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que Deus pede em Deuteronômio? Que nós amemos ao Senhor acima de tudo, e que a gente ensine os nossos na rotina da vida, transmitindo a nossa fé. Mas eu não posso dar um amor que eu não tenho. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos na tua casa e bendizermos o teu nome. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos exorta. E num dia tão alegre, tão feliz como hoje, o Dia das Mães, nós rendemos graças porque temos a oportunidade de demonstrar, ó Pai, a Ti o nosso amor, e também de sermos incomodados e desafiados a Te amar. Neste relacionamento também seremos amados, mas ofereceremos àqueles que estão sobre nossos cuidados, os nossos filhos, a herança que o Senhor nos deu, aquilo que é de mais importante para a nossa vida, o nosso Deus. Faz isso na vida de cada pessoa, de cada família, de cada casa, de cada casal, de cada mãe, de cada pai. Ó Senhor, nos dê condições de amar-te verdadeiramente e de transmitir isso aos nossos filhos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.